Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, você que está acompanhando conosco aqui pelo YouTube. Estamos hoje com o resumo do livro de Ruth, este livro que passa também no livro dos Juízes, continuando aqui o nosso estudo sobre as mulheres anônimas da Bíblia. Finalizamos na sexta-feira com a mãe de Jefité, o livro de Juízes. E agora nós iremos um breve resumo e os temas femininos que encontramos aqui no livro de Ruth. Neste livro de Ruth, nós não temos nenhuma mulher anônima. Todas as mulheres que passam aqui, todas as histórias têm nome. Nós vemos aqui a grande estrela, que é Noemi. Nós temos Ruth, nós temos Orfa. Nós temos essas mulheres que nos trazem grandes lições. Eu vou fazer um breve resumo aqui com as irmãs. Eu creio que você conhece esse livro. Se não conhece, leia. Ele é um livro curto e é um livro de grandes ensinamentos. A história aqui de Noemi, é aqui no livro, né, de Ruth. Nós começamos com essa mãe, essa esposa Noemi. Ela se passa também no período de Juízes. Então, é uma continuação do livro de Juízes. No versículo 1, capítulo 1 diz assim: Nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Durante esse período não havia rei em Israel e a liderança, como nós já estudamos, era exercida por juízes. Esses juízes eram levantados por Deus para libertar o povo dos seus opressores e para manter a ordem. No livro aqui de Ruth, a Bíblia não especifica qual juiz estava atuando no exato momento dessa história de Noemi. O foco do livro de Ruth é a história familiar, a linhagem que leva ao rei Davi, e não os eventos, né, da época. Nós estudamos aí no livro de Juízes bastante eventos, homens, mulheres levantados por Deus para livrar o povo dos opressores, mas no livro de Ruth o foco não é esse. O foco é agora a linhagem de rei Davi. É como um proceder, um testemunho pode converter vidas, assim como Noemi, através do seu testemunho, conseguiu converter o coração de Ruth, e assim entra na linhagem do rei Davi, na linhagem do nosso Senhor Jesus. E nós podemos ver aqui que a vida de Noemi e da sua família ocorreu um dos períodos de bastante instabilidade aqui no livro de Juízes, marcada pela fome, marcada pela opressão. E dentro deste livro, nós vemos vários temas femininos. Nós vemos aqui a mulher e os seus relacionamentos. Nós vemos, né, temos aí Noemi no início da história com seu esposo, houve fome, saíram da terra de Belém, foram para as regiões de Moabe para fugir dessa fome. Nós temos esse tema sobre relacionamento. Nós temos também sobre como a mulher ela é temente a Deus, como a mulher ela é amiga, ela é esposa, mãe, nora, sogra, avó, viúva, estrangeira, também como a mulher ela é amiga, como a mulher ela é encorajada. Nós vemos aqui que Noemi, quando ela chegou novamente ali para Belém, sem seus filhos, sem seu esposo, ela é encorajada pelas suas amigas, e nós também vemos esse tema no livro de Ruth. Nós vemos aqui as amigas de Noemi a encorajando. Nós vemos aqui Deus provendo homens protetores para cuidar desta mulher. Nós aqui neste livro nós aprendemos sobre as fases da vida da mulher. Vemos a mulher jovem, a mulher idosa, a mulher e o trabalho, a mulher que é serva, a mulher disposta, trabalhadora, a mulher nesse todo dentro dessas todas as qualidades nós vemos a mulher sensível, a mulher frágil que necessita da proteção de um homem para desempenhar suas tarefas com tranquilidade. E neste final deste livro nós vemos que a mulher ela é a geradora de vida. A gravidez é uma prova de que Deus abençoou esta união no final do livro. É um livro lindo, minhas irmãs.
É um livro de uma história, inicia de uma família fugindo da fome, depois nós vemos uma senhora que ficou sem seu esposo, ficou sem seus filhos, e se vê ali 3 mulheres abandonadas. 2 decidem ir para a terra de Belém, uma com a sua fé hesitante voltou atrás para a sua família, para os seus deuses, e nós vemos uma história de mulheres que foram corajosas. E dentro dessa grande tragédia, nós vemos uma história de amor. Nós vemos que houve um homem ali, que ele olhou para a situação daquelas 2 mulheres, sabe, uma história romântica, onde nós vemos que ele falou: "Não, eu vou ser o provedor, eu vou ser o resgatador, o remidor dessas mulheres". E isso nos remete a Cristo, quando nós estávamos desamparados, quando nós estávamos neste mundo sem salvação, Jesus veio e morreu por nós, ele é o remidor das nossas almas. Esse livro de Ruth, se você pegar para ler, em uma tarde você consegue ler ele todo. Ele não é não tem palavras difíceis, não é um livro extenso e é um livro de grandes ensinamentos. E aqui nós vemos a história de Ruth, que nos serve como modelo de uma mulher, de uma postura de uma mulher virtuosa em meio à crise. O modo dela se relacionar com Deus e com o próximo, seu caráter transformado de uma mulher que serve a Deus. Ali no início nós vemos uma mulher idólatra, né? Agora falando de Ruth, a nora, uma mulher com outros costumes, mas através dos ensinamentos e do testemunho de Noemi, no final do livro nós vemos uma mulher virtuosa. Nós vemos uma mulher que conseguiu encorajar a sua sogra mesmo em meio à crise. Nós vemos uma mulher agora que se relaciona com Deus e tem o seu caráter transformado, de uma mulher temente ao Senhor. Este livro de Ruth é essencial. Nós vemos aí uma obra de evangelismo, mesmo em meio às crises de Noemi, mesmo em meio aos seus prantos, mesmo em meio aos seus altos e baixos. Nós vemos aqui uma mulher que foi forte, e conseguiu passar a mensagem da palavra, a mensagem do Deus Todo-Poderoso, através da sua simplicidade e através do seu modo de ser. E que sejamos assim como Noemi, mesmo que nos falte palavras para falar do amor de Cristo, que a nossa vida venha a ser esse evangelho, venha a ser a Bíblia que as pessoas precisam ler. E também que venhamos ser como Ruth, mulheres que abrem mão dos seus deuses, dos seus ídolos, das suas convicções, do que aprendeu, para se entregar aos planos do Senhor. Ela se entregou, ela entrou na linhagem do Messias, ela ali entrou na linhagem aqui de Davi. Nós vemos que agora aquela que era abandonada, aquela que foi viúva, agora está segurando o seu, o seu neto no colo. Deus não deixa ninguém desamparado. Nós vemos que mesmo diante de tantos altos e baixos, Deus estava com essas 2 mulheres. Que o Senhor Jesus abençoe a sua tarde, minhas irmãs, que você possa nessa tarde, nesse dia, tenha essa curiosidade de meditar no livro de Ruth. Leia, anote, que eu creio que o Senhor Jesus vai falar com o teu coração. Não temos nenhuma mulher anônima neste livro. Amanhã entraremos no resumo do livro de 1 Samuel. E neste livro nós temos algumas mulheres anônimas que nós iremos estudar. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que a sua segunda-feira venha a ser excelente, que essa semana venha a ser de milagres, de vitórias, que essa semana venha a ser extraordinária. Deus abençoe a sua vida.